É como se eles pensassem que os deuses estavam sempre a favor do império e seus decretos colonizadores deveriam ser recebidos como ação divina sobre a vida comum. Jesus ousa criticar esse absurdo e abre os nossos olhos para a possibilidade cotidiana de estarmos sendo violados em nossa dignidade e ainda assim calados e submissos a um modelo de governo iníquo. O capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus marca, na concepção de vários pesquisadores da literatura bíblica do Novo Testamento, uma revolução na maneira como Jesus compreendia a radicalidade, a extensão e a profundidade histórica de sua vocação e sobre como ela caminhava cada dia mais para longe do legalismo institucional, evoluindo na direção da superação da lei como forma criteriosa e definitiva da relação do eterno com a vida real. Jesus estava próximo da elaboração libertadora que desafia: a lei mata e o espírito vivifica. Estava próximo de concluir que na dinâmica real da vida bela, bruta, sofrida e querida, não era a humanidade que deveria viver em função da burocracia religiosa, mas a lei que deveria operar em função da vida. Se você preferir, a expressão clássica é essa: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Diz Joaquim Jeremias, e depois de uma série de pesquisas eu concordo muito, que é como se Jesus tivesse chegado a uma conclusão terrível. Pai nosso, olha só como os defensores das instituições sagradas são cínicos e debochados, manipulam discursos e narrativas tradicionais da fé para estigmatizar e matar pessoas. Jesus finalmente percebeu que os poderosos da religião não tinham nenhum escrúpulo no exercício do ofício patológico de rotular pessoas em pecadores, criminosos, hereges e dissidentes. Na verdade, esse empreendedorismo moralista era o core business do seu papel político e religioso. Percebeu que esses homens eram hábeis na arte sórdida de produzir inimigos, e inimigos que deveriam morrer ou serem mortos, e com urgência. E tudo, é claro, não posso esquecer, em nome da pureza da crença exclusiva. Imagina a revolução que estava se desenrolando. Um jovem perspicaz, um crítico de inteligência sui generis, um profeta satírico, irônico, poético, portador da plenitude da divindade, questionando o caráter irrevogável e salvífico da forma lei. Eu imagino um diálogo entre esses religiosos e Jesus, Deus em pessoa. Imagino eles dizendo: meu Deus, como o Senhor é herege, o Senhor deveria se envergonhar de questionar a santidade material e simbólica dos nossos códigos de conduta, diriam os carolas. E eu penso o Senhor respondendo: santidade material e simbólica? Mas e a santidade ética e política inerente ao espírito do que eu ensinei a vocês pacientemente anos a fio? As pessoas não estão sendo mortas na cidade em nome desta lei? E aí os religiosos respondiam: sim, mas é tudo em seu nome, Senhor. Ao que Deus exclamaria, perplexo e estupefato: em meu nome? Meu Deus, aliás, eu sou Deus. Então, reformulando: meu eu lírico, vocês enlouqueceram. Sim, tudo isso está sendo dito só naquele textinho famoso do capítulo 11, versículo 19 do Evangelho de Mateus. Então, deixa eu te explicar o sentido para facilitar a assimilação. O que se diz de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 9, divide-se em 3 partes. O Filho do Homem veio para comer e beber, e eles dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Veja só, Jesus foi criticado por comer e beber com cobradores de impostos e pecadores. E eles estavam fazendo um juízo legal quando acusaram Jesus, usando como base textual para conformação jurídica o texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18
a 21, que eu compartilho com vocês agora. Diz assim: se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe tomá-lo-ão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, é um comilão e um beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim, tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Jesus estava sendo considerado um filho rebelde e desobediente, um insensível às correções de seus pais, e que por isso deveria ser morto para que o mal fosse extirpado do convívio social, do sistema de conveniências sagradas. Que irônico! A religião, acusando Jesus de rebelde, de subversivo, de criminoso, e torcendo para que ele fosse morto e todo Israel ficasse livre de sua presença crítica. Preste atenção. O Império Romano, em articulação estratégica com a aristocracia judaica, utilizava as instituições legais, inclusive as sagradas, para estigmatizar, marginalizar, oprimir, violentar e, finalmente, eliminar pessoas. Essas leis absolutizadas eram manipuladas pelo poder de um modo tão diabólico que produziam mortes em larga escala. Burocracias religiosas, nesse cenário, podiam se tornar mecanismos eficientes de injustiça social. Podiam se transformar em máquinas de exclusão social nas mãos de poderosos, inescrupulosos e impiedosos. É impressionante como o poder cria áureas de santidade em torno de legislações mortíferas, até hoje, inclusive. Num contexto como esse, muito semelhante ao nosso, discípulos de Jesus deveriam saber identificar iniquidades enraizadas em sistemas legais e deveriam saber a diferença entre justiça, que tem muito a ver com um amor ético, que recria a igualdade original e refunda a comunhão orgânica e fraterna de toda a criação na vida reconciliatória de Jesus de Nazaré, de conformidade legal. Deveriam saber que justiça e lei não são sinônimos para o Evangelho. Um diz respeito à vida amada e redimida, a justiça. Outra tem a ver com privilégios seletivos e vidas oprimidas e marginalizadas. Se nós sabemos que o conjunto de burocracias empreendidas pelo império e pela religiosidade judaica dos tempos de Jesus rotulava pessoas para marginalizá-las e que o próprio Cristo foi vitimado por essas lógicas criminalizantes e, em último caso, morto em nome delas, como podemos silenciar diante das injustiças sistêmicas que afetam brutalmente os vulneráveis de nosso tempo? Nós deveríamos estar em busca de experiências teológicas e espirituais que nos oferecessem resistências éticas a partir das atitudes de Jesus face a um sistema formal, legal, que tortura a vida humana, amontoando gente simples e empobrecida às margens da cidade e da vida política. Na Galiléia romana, os poderosos acreditavam que quaisquer de suas ações formais representavam ações divinas, sagradas, contra esses subversivos, esses que pervertiam a ordem e exibiam seus pecados notórios. Foi Jesus quem desafiou essa lógica. Foi Jesus quem suspeitou, com classe e coragem, do mote tradicional de que o poder soberano do império emanava de sua sacralidade inquestionável. É como se eles pensassem que os deuses estavam sempre a favor do império
e seus decretos colonizadores deveriam ser recebidos como ação divina sobre a vida comum. Jesus ousa criticar esse absurdo e abre os nossos olhos para a possibilidade cotidiana de estarmos sendo violados em nossa dignidade e ainda assim calados e submissos a um modelo de governo iníquo. Nós deveríamos saber que nem todo fora da lei é um pecador incontestável, pelo simples fato de que uma instituição formal, seja ela estatal ou religiosa, não é representante imediata e natural de Deus, só porque representa a lei e a ordem de determinada sociedade ou território. O poder não fala em nome de Deus só porque é poder. E a vida de Jesus deveria motivar os seus seguidores a manter uma postura crítica perante o Estado e suas formas, inclusive religiosas, de controle social. O Estado, a lei, a igreja, as instituições não são intocáveis ou inquestionáveis, soberanas em santidade e irrepreensão. Não confundamos as representações legais do Estado com representações puras e inquestionáveis de Deus. César não é Deus. A aristocracia religiosa judaica não representam pureza divina. Aqueles homens não eram homens santos de Deus. O Evangelho deixa isso bem claro. E deixa isso bem claro no mundo onde crenças como essas permaneciam cristalizadas no senso comum. Se você estigmatiza um criminoso, um delinquente, um indisciplinado como um demoníaco, um pecador, um miserável, assim friamente, afirmo que você está fazendo um juízo de aparência. E julgar pela aparência é uma ofensa grave à transparência ética que o Evangelho promove na vida de Jesus. Porque há muita injustiça inerente ao processo penal que enquadra juridicamente ou legalmente uma pessoa. Há muita iniquidade estruturada na sentença que transforma uma pessoa humana num mero relatório penal. A vida não pode ser julgada por sua conformidade jurídica. A vida nua é maior, mais potente e mais digna do que qualquer burocracia institucional. É de amor pela vida que a gente está falando. Mesmo que em contextos como o nosso, as pessoas amem as instituições, amem as normas, amem as burocracias. Nesse sentido, o Evangelho é uma alternativa de vida indisciplinar, de vida livre. Um reconhecimento de que a vida vale mais do que o crime, porque o crime contra a regra nem sempre é um crime contra a vida. Há muita vida sendo morta pela regra, inclusive. Se você não consegue olhar um criminoso, um fora da lei, e visualizar a pessoa humana por detrás da pena e de todos os estigmas indexados à imagem do meliante, eu lamento, sua visão turvou-se de medo, seu olhar perdeu o amor, que nesse contexto, em última análise, deveria ser a potência capaz de transparecer esses mesmos estigmas e enxergar a pessoa amável que mora atrás das forjas legalistas que o Império criou para aniquilar a beleza da vida humana, a saber, sua liberdade de criação e mutação constante. O que parece estar claro para mim é que a mentira melhor articulada até hoje foi a ideia de que a soberania de qualquer governo ou de qualquer instituição religiosa é sagrada. Portanto, deve ser acolhida com reverência, obediência e submissão. Ainda que em nome dela, milhares de pessoas tenham que ser massacradas. Eles dizem, essas ordens devem ser adoradas, reverencia-nas. Isso é o que eu quero chamar de idolatria política. Nesse sentido, vale a pena evocar a metáfora pastoral analisada por tantos pensadores, entre eles Foucault, para figurar a nossa atitude servil e dócil perante o soberano. É como aquela frase que eu ouvi desde pequeno. Criança, o pastor é a voz de Deus, não ouse questioná-lo. Ou então, para justificar uma submissão muda da multidão de fiéis, eles dizem assim, foi Deus quem colocou ele ali, só nos cabe obedecer à vontade de Deus e sermos submissos ao pastor. Eu não sei se sobrepusemos nosso servilismo
e domesticação ao Jesus dos Evangelhos, ou se a domesticação histórica do Jesus dos Evangelhos fundou nossa condescendência com o terror institucional, nossa cortesia à maldade. Isso importa, mas não muito agora, uma vez que fato é que parecemos, nossa ideia de Jesus e nossos corpos dóceis, fantoches de um sistema de opressão e cúmplices de mortes sistemáticas bem debaixo dos nossos narizes plastificados, daí insensíveis. No amor, veja a humanidade residente, ocupante, resistente por trás dos estigmas e dos estereótipos forjados por gente que tem ódio à liberdade, à alegria, à salvação. Eu quero te fazer um convite. Que vivamos a política do comilão, do beberrão e da festa que celebra a vida, embriagados e fartos da alegria da salvação, que é a libertação integral de todas as formas de opressão, que sempre começam no interior do eu que somos, no ventre das relações que produzimos. Celebremos a liberdade que podemos e nunca os cativeiros que criamos. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que acompanharam a nossa série até aqui. Queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a passar dos 100 inscritos e melhorar a gestão desse espaço. E queria pedir que vocês compartilhassem os nossos vídeos, curtissem, comentassem, dessem crítica, sugestão e tudo mais. Valeu, Tiago, pela produção e valeu, Fabi, pela edição. Beijão, gente.